neste momento, que ela traga como ela tem trazido a nossos corações, que vem do céu, ó Pai. Unge ela agora com o teu Espírito Santo, fazei dela mais valente do que ela já é, porque quem prega a palavra tem que ser valente, Pai. Ó Deus querido, abençoe as filhas, os animais, a casa dela. Cuida, Senhor, porque é os seus anjos que cuidam. Em nome de Jesus, que ela seja melhor a cada dia. Ainda que tenhamos luta, mas o Senhor dá toda a vitória. Porque sabemos que trabalhamos para Ti, Pai. Então, que ela seja ungida agora, para que o Espírito Santo venha falar na boca dela para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a igreja animada, né? Maravilha ver o rosto de cada um aí na presença de Deus. Todo mundo tem luta aqui, mas olha a alegria do rosto do povo de Deus. Que maravilha. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Tão bom sentir a presença de Deus. Tão bom saber que, apesar do que nós temos enfrentado, o Senhor ainda é conosco, né? O Senhor é conosco. Eu vou pedir para o Paulinho colocar aí na tela um texto da palavra de Deus que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 9. Aleluia. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia! Maravilha! É interessante, igreja, que o cenário que nós vivemos influencia muito as nossas vidas. Eu me lembro quando pequena, não tive muito tempo e oportunidade de desfrutar a presença dos meus pais, mas o pouco tempo que eu tive, eu me lembro que nós morávamos numa chácara simples, né? Chácara era uma casa, era uma casa tão diferente que não tinha repartição. Era uma coisa comprida. E ali, então, fez-se o quarto, no caso, para dormir.
Aí eu creio que foi meu pai que fez um puxado lá fora, e era cozinha, fogão a lenha. Mas apesar daquele cenário de humildade, né, não ter muitos recursos, era tudo muito limpo. Os alumínios, a gente podia pentear o cabelo no alumínio. Era tudo muito limpo, a roupa era quarada no sol, né? Naquele tempo falava quarar roupa. Depois minha mãe passava no anil, quando punha na cerca para secar, aquilo chegava a doer os olhos. Então, o cenário influencia muito o ser humano e marca nossas vidas. E a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia traz as aflições do ser humano. Umas vêm que você nem sabe por que veio. Outras vêm porque, de repente, a gente está colhendo o que se plantou. Outras vêm porque Deus acha graça de expor o que está no meu coração e no seu coração. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! A gente vê que até na queda do homem, Deus não os abandonou. Ali Deus começou a mexer na sua criação por amor ao homem e à mulher. Por que eu digo que ele começou a mexer na sua criação? Porque ali ele matou um primeiro animal, até então não tinha morte de sangue, não era necessário, para que cobrisse a vergonha dos seus filhos que seriam expulsos do jardim do Éden. E a gente vê que a luta do nosso inimigo é tão interessante que lá no jardim do Éden, quando o inimigo entra para fazer o homem e a mulher cair da presença de Deus, perder a comunhão com Deus, perder a liberdade com Deus, ele chega sorrateiro e sempre com uma pergunta. Ele chega com uma pergunta. E Eva deu lado para ele. E quando Eva deu lado para ele, então ele desvirtuou a palavra de Deus. Ele distorceu. Ele entrou num caminho que não era bem aquilo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira desde o princípio. E quando nós chegamos no livro de Jó, no seu capítulo 1, versículo 11 e 12, nós vemos que lá no jardim do Éden, o inimigo desacreditou o homem para Deus. Ele quis fazer separação. Ele mostrou para o homem que Deus era ditador, né? Querendo impor para ele, olha, não come o fruto dessa árvore, porque o dia que você comer vai morrer. Por quê? Porque ele não quer que você seja como ele, conhecendo todas as coisas. Então você vê que o inimigo desacreditou o ser humano em Deus ali. E isso desencadeia até o dia chamado hoje. Quantas pessoas têm dificuldade de saber, como foi cantado nessa noite pelo nosso irmão Marcelo e a Vitória, que eu sou peregrino nessa terra e que aonde o Senhor tem preparado para mim, lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter separação de Deus, não vai ter angústia, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter síndrome da Gabriela, por exemplo, né? Quem sabe que é síndrome da Gabriela aqui? Olha, eu era menina, eu ouvia isso aí. E a gente vê que nós nascemos, sim, pelo pecado. Mas nós temos um Deus que nos purifica de todo pecado. A partir do momento que nós recebemos Ele em nossa vida, porque é Ele que nos chama,
Aí ele começa a purificação. E a gente percebe que quando chega no livro de Jó, no seu capítulo 1, o que o inimigo está tentando fazer? Agora a investida dele não é mais como no Jardim do Éden. Não é na criatura, agora ele foi no Criador. Olha o atrevimento do inimigo. A astúcia, né? A soberba do inimigo de se apresentar. Era um dia, eu aprendo que tem um dia certo para ter uma reunião com Deus no céu, por essa palavra, entendimento meu. Diz que os seres celestiais estavam se apresentando diante de Deus, e ali chega Satanás, sorrateiro. E Deus já olha para ele e pergunta. Por isso que nós falamos que o mal, ele precisa ter autoridade da parte de Deus. Ele não pode sair fazendo mal. Ele não tem tanta força assim. Quem tem toda a força é o nosso Senhor. E ele se apresenta e Deus pergunta, de onde você veio, Satanás? Ele fala, eu estava por aí, espiando aqui, espiando ali, passeando pela terra, né? Porque ele não tem o que fazer a não ser o mal, então ele fica passeando, procurando a quem ele quer tragar, né? Então ele se apresenta diante de Deus. Aí o Senhor, na sua sabedoria infinita, e nós nem sabemos, se bem que há um entendimento em nós que ele precisa provar o coração humano, mesmo na nossa fraqueza, o Senhor fala assim, viste o meu servo Jó? Deus faz uma pergunta para ele. Deus chama a atenção dele. Bom, se você estava passeando e rodeando a terra, você viu Jó lá. Um homem reto, um homem temente. Quando a Bíblia diz que ele era reto, temente e desviava do mal, Deus não estava, o escritor não estava dizendo que ele era um homem sem pecado, não. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente é sujeito a pecar por pensamento, por palavra, por atitude. Mas é porque ele guardava a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Então ele procurava fazer justiça na terra para com os pobres, né? Ele não olhava para uma moça. Eu creio que Jó era um homem que andava por toda a cidade, ele era muito respeitado, mas ele não tinha olhar malicioso para outras mulheres, a não ser a sua. Então você vê o comportamento de Jó. E aí Deus pergunta, viste meu servo Jó? E Satanás, na sua astúcia, na sua maldade, ele diz, eu vi sim. O Senhor rodeia ele com fogo. Não deixa nenhum mal acontecer a ele e nem com a sua família. É um homem riquíssimo que não tem falta de nada. Na região que ele mora, ele é um homem mais rico que tem lá. É claro que ele vai adorar o Senhor. Em outras palavras, ele estava falando, Jó é um mentiroso. Ele só exalta o Senhor, glorifica o Senhor, porque ele tem tudo. Ele não é um homem que tem, assim, honestidade, integridade no seu coração, numa dificuldade de servir ao Senhor. Olha a astúcia do inimigo. Como que ele faz? Ele usa a mesma estratégia, mas de maneira diferente. Primeiro atacou a criatura. Agora ele vem querer afrontar o Deus vivo, dizendo que um homem, que uma mulher, só serve ao Senhor pelo que ela tem. E não pelo que Deus é. Olha como ele é atrevido. E Deus conhecia a estrutura. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura.
Ele sabe o que eu e você pode suportar. Ele sabe, porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe quantas células nós temos no corpo. Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. E Ele aceita o desafio. Deus é como se Deus falasse assim, olha, eu sei investir na minha criação. Ele não era um criador ausente. Ele falou, eu vou investir. E se tem uma coisa boa na vida, é quando alguém acredita em você e investe em você. Meu Deus, muda a nossa história. Muda a nossa história. Coisa terrível é a gente ser desacreditado. Como hoje nós somos desacreditados. Hoje, se tudo não for preto no branco, ninguém faz nada com nós. Mas não é lá no tempo passado que um aperto de mão ou uma virada no bigode estava selado. É ou não é? E Deus acreditou no ser humano. Deus acreditou em Jó. Deus olhou lá do céu, aleluia, da sua eterna morada, Ele acreditou em mim e em você. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe das nossas deficiências, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele olhou lá do céu e investiu em mim e você. Uma coisa que não valia nada. Nós éramos refúgio. Se apostar em alguém que é importante, que tem magistratura, ou tem muito dinheiro, é fácil. Mas apostar em mim e você, que nós viemos de uma raiz seca, que só tinha dia e noite, e às vezes as nossas obras eram más, mas Ele olhou lá de cima e disse, eu aposto em você, eu acredito em você, eu vou investir em você, aleluia. E Deus resolveu entrar nessa briga. Quer dizer, não ia nem ter briga, né? Mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele falou, vou apostar na minha criação. Eu conheço eles por dentro e por fora. Eu sei os pensamentos. Eu sei até onde ele pode aguentar, que nem nós falamos na pregação passada. Eu creio que Deus veio você com o parafuso. Se deixar frouxo, nós vamos cair mesmo. Mas se arrochar demais, a gente espanta. Mas o Jó foi arrochado. Jó foi arrochado. Fim. Até onde a chave não dava mais para apertar. E aí, então, era exatamente o que o inimigo queria. Fazer mal. Que é isso que ele está proposto a fazer. E aí, então, Deus diz, olha, vai, pode tocar em tudo que ele tem. Só não toca nele. Eu não quero que você toque nele. Aí diz a palavra que começou a acontecer. Apareceu os sabeus, que era um povo que atacava de repente, aniquilou uma parte da sua fortuna, atacou a segunda vez, aniquilou mais um pouco, a terceira vez veio um vento lá e acabou com o resto, até que a casa desabou sobre seus filhos. E era tão interessante a integridade de Jó, que diz a palavra de Deus que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E eles eram um povo, uma família muito festeira. Os filhos de Jó eram muito festeiros.
Então, eu creio que cada semana ou cada mês, não sei, a festa era na casa de um. E eles se ajuntavam. Só não tinha festa na casa das meninas. Por alguma razão não tinha, só dos meninos. E as meninas eram convidadas para a festa. E diz a palavra que quando a festa terminava, e olha que as festas daquele tempo não eram uma noite só, não. Durava dias. Igual a Gorete, começou ontem e acha que pode ser a semana inteira. E aí, depois que passava a festa, Jó oferecia holocausto ao Senhor, com medo de que seus filhos tivessem pecado contra Deus em pensamento. Olha que sacerdote, que preocupação com a sua casa, com a sua família, que possa ter pecado contra Deus. Que sacerdote zeloso. É por isso que nós aprendemos nessa noite que se nós viermos na casa do Senhor todo dia nós temos que confessar. Ah, mas eu não fiz nada. Eu não adulterei, eu não prostituí, eu não forniquei, eu não cometi delito nenhum. A gente comete nos olhos, nos ouvidos, no pensamento, numa atitude. E todo dia nós temos que pedir perdão a Deus. Continuamente. E Ele sempre vai estar disposto a perdoar. Porque Ele é perdoador. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia usa até um sentido que Jó santificava os seus filhos. Jó não tinha esse poder de santificar. Mas Jó tinha o poder de pedir perdão a Deus pelo pecado, se um dos filhos tivesse pecado contra o Senhor. Mas quem santifica é o Senhor. Quem santifica é o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele é perito, né? A saber como trabalhar em nossas vidas. É como o povo, quando foi tirado do Egito, as terras do Egito eram férteis, eram regadas. Lá tinha abundância de comida a ponto, do meio da caminhada, alguns querer voltar para trás, lembrando dos alhos poró, da cebola. Nós éramos escravos, mas nós comíamos bem. E de repente Deus coloca o seu povo naquele cenário de deserto. E isso afeta o nosso psicológico. Se não for Deus na nossa vida, nos desertos que nós passamos, a gente não aguenta. É como foi dito aqui nessa noite. Se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Porque nós somos ligados com emoções. Louvado seja Deus, o Senhor deu olhos para a gente ver. É como que a gente vê que a pessoa, quando ela está com falta de Deus, quando ela perdeu a esperança, ou quando ela não tem força para se levantar. Quando eu estava fazendo uns bicos lá na garagem do meu genro, eu ia a pé fazendo caminhada de manhã, então eu passava ali na beira do rio para entrar na Filadélfia. E eu falava, meu Deus, aí tem um posto abandonado ali, que antigamente era um posto. Aí você via as pessoas saindo dali, aquele puro lixo, aquilo devia ter rato, devia ter barata, devia ter, sabe? E eu falo, Jesus, esse não é um cenário que o Senhor fez para o ser humano. Né? Então você vê que à medida que o nosso psicológico, o nosso emocional, os nossos pensamentos, ou de vitória ou de derrota, reflete no lugar que nós vivemos. E hoje, quando a gente vê pessoas que foi tirada deste mundo, e hoje se assenta a presença dos príncipes, né? Porque esses homens de Deus,
né, os obreiros da casa de Deus são considerados príncipes do Senhor. Louvado seja Deus. A situação muda, o cenário muda. Aí nós viemos para onde? Para a mesa do rei. Então, quando Jó ficou se perguntando por que ele estava passando ali, mas ele não estava blasfemando, ele só queria entender. Ele argumentava com Deus, que ele se desviava do mal. Mas ali era uma, vamos dizer assim, uma luta entre o bem e o mal, do Senhor mostrar que Ele aposta no ser humano. Há pessoas que dizem que o livro de Jó é fictício. Não é. A epístola de Tiago, se não me falha, capítulo 5, versículo 11, se não me falha, fala de Jó. Ezequiel fala de Jó. Quando ali alguém precisava interceder pelo povo, em Ezequiel 14, se não me falha, Deus diz, olha, mas nem que Jó, Noé ou Daniel, se não me engano, intercedesse por esse povo, eu não ia ouvir. Olha lá, é 5:11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Paciência. Nós estamos vivendo os dias que nós queremos as coisas assim, ó. Dá um estralar de dedo, as coisas muito rápidas. Hoje qualquer coisa que você queira saber, você chega ali no Dr. Google, em menos de um piscar de olho, ele te dá a resposta. E isso está fazendo com que o ser humano fique precipitado. E essa palavra já diz que é precipício. Não, eu não vou esperar o tempo de Deus, não. Meu negócio é agora. Se não dá de um jeito, vai dar do outro. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor mostrou para o inimigo que Jó não ia blasfemar contra o Senhor. O Senhor mostrou para o inimigo que o que tinha no coração, no caráter de Jó, era uma adoração genuína diante de Deus. Foi justamente aonde Satanás cutucou Deus, dizendo, ele é fingido. É lógico, na posição que ele tem, ele vai te servir mesmo. E nós que passamos luta todo dia. E muitos, né? Que muitas das vezes chegam em casa e está com a despensa vazia. E muitos que às vezes não sabem nem como que vai pagar a conta que vence amanhã. Mas está continuamente na presença de Deus. Aleluia! Isso é adoração a Deus. É isso que o Senhor recebe como aroma suave às suas narinas. Ele olha lá de cima e fala, olha, a minha serva Maria, a minha serva Josefina, a minha serva tal, está passando uma luta terrível, mas ela continua buscando a minha face. Ela continua prosseguindo em me conhecer, diz o Senhor. E o inimigo de nossa alma é envergonhado. Aleluia. Porque o Senhor tem nos instruído e adestrado a ser um povo, a viver não pelo que nós vemos, mas por aquilo que o Senhor tem prometido para nós, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jó sofreu. Alguns historiadores dizem que a luta dele foi 9 meses. Sei lá quanto tempo foi. E depois de perder a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ficou fedendo.
Diz que o bafo de Jó era insuportável. Acho que nem unha o camarada tinha para coçar. Por isso que ele usava caco de telha. Vai soltando tudo. Só que lá no capítulo 42, aí aconteceu o que foi louvado aqui nessa noite, né? Aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E a glória do Senhor manifestou sobre a vida de Jó. Ele aguentou firme o arroxo. Ele aguentou. Ele glorificou o nome do Senhor. E assim vai ser o meu fim e o teu fim, igreja. É assim. Agora você veja bem, como eu estava falando, você nasce pobre e de repente lá na frente dá uma melhorada, você fala, puxa vida, né? Da onde eu saí? É que nem eu saí lá daquele lugar humilde, simples, sem muito recurso. Em casa, quando acontecia de ter uma rosca doce de manhã, pensa na festa. Guaraná de garrafa, então, não se fala. Um macarrão com a carne, misericórdia. Era coisa chique. Aí, de repente, lá na frente, eu me vi em São Paulo, em restaurante 5 estrelas. Eu falo, Jesus. E eu não conhecia ele, mas ele me amava. Eu não conhecia ele, mas eu sei que ele já estava conduzindo meus caminhos. Investindo. Mesmo que eu não tivesse dado a resposta ainda. Coisa boa é igual um pai de família, né? Fala, filho, eu não quero nem que você trabalhe, mas eu quero que você faça uma faculdade e se forme. Coisa linda, né? Eu quero que você se forme, que você seja alguém. Eita, maravilha. Assim é Deus. São muitas vantagens. Assim é Deus. E Jó aguentou firme. E o fim de Jó, o estado de Jó, foi melhor do que o primeiro. E vai ser assim na minha vida e na tua vida. Porque assim diz a palavra de Deus. Isso não é o homem que está falando, isso é a palavra de Deus. Aí você veja bem. Vamos entrar em Mefibosete agora. Um moço da realeza. Vovô usava coroa. Vovô tinha o reino de Israel na mão dele. Papai era príncipe. Homem forte, guerreiro. O que me chama a atenção esse Jonatas, para mim, ele é um mistério. Por quê? Porque ele amou Davi. Ele amou Davi. Não na malícia que muitos querem ver, mas ele amou Davi. E quando ele via Davi, ele via a promessa de Deus em Davi. Ele aceitou que a realeza, a coroa ia ser passada. O pai não, mas o filho aceitou. Mas o filho não aborreceu o pai. Mas também não deixou de honrar Davi. E ali nasceu-se uma aliança. Olha, Davi, eu sei que você vai ser rei, você vai governar, foi Deus que te escolheu. E ninguém vai mudar, os teus inimigos vão cair por terra. Mas uma coisa eu quero te pedir, Davi, que a minha semente seja abençoada quando você estiver nessa posição. Não venha aniquilar a minha semente, não, Davi. Coisa linda.
Coisa linda. É semeadura. Né? Que nem pastor Paulo, pastora Sandra, tem semeado para os seus filhos. De repente eles nem vão colher o que semearam, mas deixou uma colheita para os filhos. Deixou a benevolência do Senhor para os filhos. E assim foi Jonatas. E é interessante que Saul, olha a sabedoria de Deus. Ainda que Saul foi rejeitado por Deus, mas ele tinha um capitão de exército que era o guerreiro. Não era qualquer um. Pensa num homem que não perdia uma peleja, chamado Abner. E Davi, por sua vez, lá na frente também, que Davi era um guerreiro nato. Mas ele tinha um também, que era um guerreiro formidável, chamado Joabe. E aí, quando Saul e Jonatas é morto durante a peleja, fica o capitão. Então, com a família de Saul, ninguém punha cara. Porque Saul estava morto, mas o seu capitão estava em vida. Mas por traição de Joabe, ele acaba matando Abner. E aí a família fica desprotegida. Porque naquele tempo, é como na lei da selva. Um leão, quando ele fica velho, que ele tem que renunciar ao seu território, porque o outro leão mais novo ganhou, ele mata todos os filhos do leão velho. Para aí a descendência ser dele, não do outro. E assim era entre os homens. Então, quando soube que Saul e Jonatas eram mortos, é lógico, naqueles dias as amas que criavam as crianças, né? Elas pegavam amor que nem filho. Quando houve que Abner estava morto, que Saul e aquele que defendia a casa de Saul foi morto a traição, ela pega o menino e sai correndo para proteger o menino, chamado Mefibosete. Nessa corrida, nesse desconforto familiar, nesse distúrbio familiar, ele caiu e diz a palavra que ele ficou aleijado de ambos os pés. Olha uma saída precipitada, uma saída corrida, o que pode causar na vida de uma pessoa. Os distúrbios familiares, né? E ela então, com certeza, levou o menino para o meio da parentela da mãe. Por isso que ele estava lá em Lodebar, na casa de Maquir, que segundo os historiadores era parente da sua mãe. Ele estava vivendo de favor. Quando a gente nasce pobre, você vive de favor a vida inteira. E você acha até, muitas das vezes, normal. Você olha assim, às vezes, como se aquilo não fosse mudar. Mas quando você vem da realeza, e você tem que aceitar aquilo ali, misericórdia. É por isso que muitos empresários, às vezes, não entendendo os mistérios que Deus pode mudar a situação, quando eles perdem tudo, a primeira coisa que eles querem fazer é tirar a sua própria vida. Porque eles sabem que não vão se submeter a uma vida inferior daquilo que eles levam. Aí que está o perigo da gente pôr a nossa confiança, a nossa vida naquilo que nós temos, nos bens. Porque quando ele falta, a primeira coisa para mim não resta mais nada. Eu vou viver mendigando? Eu vou viver de favor? Eu vou viver de salário mínimo? A pessoa não quer nem lutar. Lembra daquele mordomo lá? Aquele mordomo infiel tinha regalia, tomava conta dos bens do seu senhor, mas ele era infiel. E a fama correu e chegou no ouvido do patrão, do seu senhor, que ele não era honesto. Ele falou assim, eu morar na casa dos outros, ou
pedir esmola, ou trabalhar assim, ou assado, eu não vou dar conta, eu não nasci para isso. Já sei. Aí ele começa a comprar as pessoas com desonestidade dos bens do seu senhor. Então, Mefibosete devia ter uma briga íntima, uma revolta. A Bíblia não diz, mas eu imagino o ser humano com as suas crises que nós temos, porque quando a gente está numa situação difícil, a gente questiona até a Deus. E imagina falar assim, mas escuta, por que eu estou nessa situação hoje? Diz os historiadores que Lodebar era uma terra de aflição. Quer dizer, devia ser uma terra mirrada. A terra do esquecimento. Vivia de favor. Alguém que era neto e filho de príncipe, vivia de favor no meio dos seus. Eu acho que ele tinha um conflito muito grande dentro dele. Eu creio que tinha hora que ele tinha vontade de morrer. Mas Deus é tão maravilhoso que Elias pediu a morte e Deus nem mal morte para ele não deu. Transladou ele. Levou ele em vida, embora. E ele ficava naquele conflito. Quem sabe ele tinha até acostumado naquela situação. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Mas aí o nome dele estava sendo soprado. O Espírito Santo chegou no ouvido de Davi e fez... Ei, missionária Sione. O homem esquece, o Espírito Santo não. Aí o Espírito Santo entra em ação. Chega na orelha do camarada. Você esqueceu da aliança que você fez? Você esqueceu da tua amizade com Jonatas? Chegou a hora de você pagar essa dívida. A hora é agora. Já passou muito tempo. Esse menino saiu daqui com 5 anos de idade, corrido. Agora ele já é homem, já está casado, já tem família. E quando é que você vai cumprir o que você prometeu? Aí ele chama o servo. E engraçado que o servo tinha tomado posse das coisas do seu senhor, de Saul. Ele estava vivendo lá regaladamente. 15 filhos, 20 escravos. Uma família grande. Para ele estava bom, né? Tal de Ziba. Tá, para ele estava bom. Enquanto que o verdadeiro herdeiro estava lá, perecendo. De favor na casa dos outros. Mas o Senhor é justo. O Senhor é fiel. Aí Davi chama Ziba. Fala, há alguém da casa de Saul ainda para que eu possa fazer benevolência para ele em nome do Senhor? E Ziba, assim, a Mefibosete, mora lá na casa de Maquir e Lodebar. Aí o rei mandou chamar. E nessa noite o rei está chamando. Chamando você fora dessa situação. Essa noite o rei está determinando tirar você dessa aflição. Essa noite o rei está dizendo, você não vai mais fazer morada e nem permanecer da maneira que você está. A partir de hoje você vai comer pão na mesa do rei. Você vai comer pão na minha mesa. Você vai participar do meu reino e de toda a beneficência que nele há.
Sabe, igreja, o nosso sofrimento não é para sempre. E são tantos, são espirituais, são ministeriais, são conjugais, são sociais, são financeiros, são tantos terras de Lodebar que nós vivemos. Quanto Maquir, esses dias uma mocinha, jovenzinha, lá no meu trabalho estava tristinha, eu cheguei nela, e lá a gente não sabe o nome de todo mundo, eu cheguei nela e falei, e aí, amiga, o que é essa tristeza? Ela disse, olha, eu moro com a minha tia, e eu estou tão cansada de ouvir palavra encostada, olhar encostado. E eu disse, tenha fé que Deus pode mudar a sua história e você vai ter a sua casa. E foi tão interessante que passou uma semana. Ela está morando nas costas do Mufato ali. Ela alugou um apartamento com 2 quartos, cada quarto tem ar-condicionado. Viu? Divide lá o apartamento com a amiguinha. E ela está vivendo no cantinho dela. Que maravilha, Jesus. Que maravilha. E é tão interessante, igreja, a sabedoria e o amor de Deus. Que às vezes a gente fica anos dentro da igreja. E a gente fala, Senhor, eu tenho saudades de quando eu comecei a andar contigo, dos milagres que o Senhor fez. E parece que o Senhor não faz mais. Aí chega um que estava todo arrebentado, sujo, que desviou dos caminhos do o Senhor traz ele de volta e amanhã ele recebe o milagre. Mas isso não é alegria, isso não é motivo para a gente ficar triste. Isso é motivo para a gente se alegrar de ver o amor, o cuidado de Deus. De saber que tudo já está determinado por Deus nessa terra. Quem sabe nessa noite você está sendo provado em alguma área da tua vida. Mas é o Senhor querendo descobrir, é o Senhor querendo apostar em você, querer mostrar para o mal que você é um adorador do nome dEle, independente do que Ele pode fazer, igreja. Eu não sou 100% para falar isso, mas estou vivendo um pouquinho. Né? Depois que eu fiquei viúva, parece que as coisas, como eu falei, meu falecido esposo foi um anjo que Deus colocou na minha vida, mas a andança dessa terra é que amarrou as coisas, né? Durante todo esse tempo, você olhava de um lado, olhava do outro, e quando eu comecei a fazer um bico, caí, quebrei o braço. Mas ainda assim eu vi a mão de Deus na minha vida. O cuidado de Deus. E eu entendi nesse inteirinho, nesse processo, que Davi falou que podia perder a coroa, perder o reino. Ele podia perder tudo que ele tinha. Ele só não podia perder a presença do Senhor. Ele não podia perder a presença do Senhor. E outro que não está escrito, mas a gente vê que pelos atos, a atitude dele foi Jó. Ele disse, eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens, eu perdi a confiança da minha esposa, eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais parente, ninguém mais acredita em mim. Estou enfermo, estou fedendo, mas uma coisa eu sei. Como é que é mesmo aquele versículo, pastor? Que o Senhor se levantará. Vive, e que por certo se levantará. E é isso, igreja. Precisamos descobrir, até nós mesmos. É igual um casamento. Casa com homem. Você pode observar. Qualquer casamento, não estou falando de um ou dois, estou falando de maneira geral. Casa, marido está empregado,
Hoje em dia a mulher também, porque antigamente os homens não deixavam as mulheres trabalhar, né? Mas hoje se a mulher não ajudar, ai, 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 misericórdia. Mas você pode ver que um casamento começa a desmoronar quando? Quando a finança puxa. Aí é que eu quero ver se é um casamento, não é. É ou não é, igreja? E por que com Deus não é diferente? Servir a Deus o tempo todo que está bem, está tudo muito bem. Por que não? Não tenho falta de nada. Mas eu quero ver quando falta. Mas você pode pegar a história daqueles que confiaram no Senhor, que creram no Senhor, que não arredaram o pé do Senhor, o fim que teve. Aqueles homens endividados, desgostosos, que se ajuntaram a Davi. O nome dele está na história hoje. Está na história deles como valente, que venceu, que suportou a batalha. Eles tinham dia que não tinham o que comer. Ficava dormindo nas cavernas. Não era uma vida fácil, não. Não é como nós que temos nossa casinha hoje, até ar-condicionado tem. Mas eles ficaram firmes. Confiaram. Eles se ajuntaram a Davi. Quem sabe eles não tinham fé. Sozinhos. Mas quando Deus pôs um Davi no caminho deles, que Davi falou, ó, vocês vão vencer. Porque pensa num rei que cuidava do seu povo. Era Davi. Ele era zeloso. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Então, igreja, nós somos mais do que vencedores. Se arredar o pé na hora da prova, nós somos chamados para ser provado e aprovado. Só quem tem casamento de anos que sabe o que eu estou falando. Que já passou luta. Já passou falta. Gemeram. É por isso que eu não gosto. Olha, se tem uma coisa que me ira, né? É quando o camarada casa com a moça simples, aí os dois lá passam a luta, rói o osso junto, aí quando o camarada cresce, fica rico, aí ele quer arrumar uma mais nova e mais bonitinha. Eu não suporto isso num ser humano, uma ingratidão dessa. Não suporto. E muitas das vezes a gente vê que tem homens, né? Que Deus às vezes até freia dele ter uma prosperidade, porque o Senhor sabe o que tem no coração do homem. Camarada nasceu na favela, entrou no mundo, né, do futebol, casou com uma moça igual ele, simples, pobre. Mas quando o camarada está ganhando milhões de dólares, aí aquela não serve mais. Aí ele vai pegar uma mais novinha, mais bonitinha. Pensou se fizer isso com Deus? Mesmo porque não tem outro, né? Se tivesse outro Deus, né? Mas não tem. Ele é o único. Então, andar com Deus é um casamento eterno. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E essa é a mensagem dessa noite. Se você entrou aqui crendo que tão somente nessa noite você tocar na orla do vestido do Senhor, vai ser feito conforme a tua fé. Então o Senhor está dizendo, eis que nessa noite te tiro da terra da aflição. E te chamo para vir participar da minha mesa. Ter a presença do Rei
ter a companhia do... E tem mais, Davi disse, a partir de hoje, Mefibosete é como um dos meus filhos. Né? E se a multidão, se a humanidade entendesse isso, de o Senhor chegar naquele antro de sujeira, de podridão, de droga, de tudo quanto é miséria. Se ele entendesse que o Senhor está falando, filho, vem para a minha mesa. Vem, eu vou te dar vestes novas. Eu ponho um anel no teu dedo. Eu te ponho um sapato novo nos teus pés. Você não vai ter falta de nada. Eu sempre vou estar ali para te aconselhar, para te consolar, para te guiar. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Amém, igreja? Quem vai sair de Lodebar nessa noite? Aleluia! Fala assim, ó, adeus Maquir, adeus Lodebar. Tô eu indo para uma terra nova. Tô eu indo sentar na mesa do rei. Porque essa foi a palavra que o Senhor liberou para nós nessa noite. E não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus. Tenha certeza, nessa noite, você vai sair dessa situação. Porque o rei te mandou te chamar. Amém? Pastor Paulo.